Como nós vimos na nossa reunião passada, o apóstolo Paulo estava na cidade de Atenas, capital da Grécia, onde ele havia ido para anunciar o evangelho. A partir aí do versículo 19, a narrativa fala do momento em que Paulo foi levado ao Areópago, que era um lugar onde as pessoas discutiam as novidades e eles até ouviam alguém que houvesse trazido alguma coisa para distrair a sua vida. Os atenienses viviam de ouvir as novidades. Eles gostavam muito de saber das novidades. Os gregos, Os gregos, como eles eram pensadores, qualquer novidade no sentido da filosofia, do pensamento, eles gostavam de ouvir. Vamos à leitura a partir do versículo 19. E tomando Paulo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes em Atenas, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o Deus que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos dos homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando Jesus dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca desse assunto,
te ouviremos um outro dia. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais destacam-se Dionísio, o Areopagita e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros. Amém. Nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo no desenvolvimento do seu ministério, que era o de anunciar as boas novas de Cristo a quem ele pudesse alcançar. E lá na capital de Atenas havia muitos filósofos e pensadores que se ocupavam em discutir as ideias e as doutrinas. E Paulo, vendo que a cidade estava mergulhada na idolatria, que havia muitos deuses que eram adorados, resolveu ali promover alguns debates junto com os habitantes lá de Atenas. E eles acabaram levando o apóstolo nesse lugar chamado Areópago, onde havia uma reunião de pessoas. Eles davam oportunidade para quem trouxesse uma novidade. A finalidade era promover debates. E a gente vê aí que eles acreditavam que Paulo estava trazendo uma novidade, uma nova doutrina, porque eles não haviam ainda visto alguém falar como Paulo falava. Quando ele começa aqui o seu discurso, eu acho que esse discurso de Paulo é bastante importante para o aprendizado da igreja. Nós vemos que ele faz aqui as primeiras considerações. Ele diz que passou na porta de alguns santuários lá da cidade de Atenas e ele viu lá um altar que estava escrito ao Deus desconhecido, porque havia na mitologia grega muitos deuses, havia praticamente um deus para cada coisa importante que acontecia na vida do povo, para os eventos da natureza, para as coisas relacionadas com o amor, com o ódio, com as riquezas, com a saúde, com a doença e todas as demais coisas. E os atenienses e os gregos, de uma maneira geral, eles tinham uma dedicação muito grande a esses deuses. Mas eles sabiam, como eles eram pessoas mestres do pensamento, os grandes pensadores que eles tinham na história, dos grandes pensadores, nós podemos lembrar de Sócrates, que havia vivido uns 300, 400 anos para trás, e também Platão, que foi discípulo de Sócrates, e ofereceu muitos ensinamentos que até hoje fazem parte do pensamento moderno. E os gregos, eles mesmo adorando todos esses deuses, eles sabiam que, como haviam muitos deuses, um desses deuses teria que ser o Deus dos deuses, ou seja, aquele Deus que ninguém criou. Eles chegaram a essa conclusão, porque se havia vários deuses, é claro que nenhum desses vários deuses teria os criado, porque senão ele seria um Deus maior do que os outros deuses. E havia esse ser desconhecido que eles acreditavam que havia criado todas as coisas, inclusive os deuses que eles adoravam. E como eles não sabiam quem era esse Deus, eles os chamavam de Deus desconhecido, aquele que estaria acima de todas as coisas e que não foi criado por ninguém. O apóstolo, na sua introdução a esse discurso, que ele faz lá no Areópago, ele diz: eu vi na porta dos vossos templos um altar aonde vocês dedicam aquele altar a um Deus chamado desconhecido, que vocês não o conhecem.
Eu vim aqui falar justamente desse Deus. É o Deus que eu estou anunciando. Tá bem? Então, nós, na igreja, precisamos, pelo menos dentro da nossa possibilidade, né, dentro das nossas condições, tentar compreender a natureza de Deus. Porque Deus não é uma pessoa, como alguns têm ideia, talvez lá um senhor já com idade avançada, de cabelos brancos e barbas brancas e tudo mais. Embora as profecias possam apresentar essas imagens simbólicas, Jesus Cristo deixou claro ao falar da natureza de Deus que Deus é espírito. Deus não é nada que se assemelhe a nós que somos criaturas humanas. Então, nós não podemos imaginar um Deus que está em determinado lugar, como se estivesse lá distribuindo ordens para o seu universo, para a sua criação, para os seus mundos, para as suas criaturas. Deus é um espírito onipresente e onipotente, e onisciente. Isso quer dizer, ele está em todos os lugares, ele tem todo o poder, toda a sabedoria, toda a perfeição, e ele sabe de todas as coisas que estão acontecendo em qualquer lugar da sua criação. Ele tanto cuida da formiguinha, quanto ele cuida de uma galáxia, de uma estrela, dos planetas, dos mundos que existem no seu universo, os mundos aonde estão as suas criaturas e de todas as demais coisas. Deus cuida de tudo, da história passada, da história presente e da história futura. Ele é o único que não foi criado por ninguém. Deus sempre existiu. Essa é a razão pela qual Jesus o chamava de Pai eterno. Tá bem? Então, a natureza de Deus, ela é incompreensível por nós que estamos na condição humana. Não significa que nós não vamos compreendê-lo quando nós estivermos na outra dimensão da vida, ou seja, na vida eterna. Do lado de lá, nós vamos compreender com mais clareza o que é Deus e quem é Deus e como ele promove todas as coisas na sua criação. Tá bem? É importante a gente saber que o nosso Pai, ele é o único ser incriado. Ninguém o criou. Ele sempre existiu. E por essa mesma razão, talvez vale a pena a gente comentar aqui a respeito das coisas eternas. Todas as coisas foram criadas por Deus. Porque se houvesse alguma outra coisa que não fosse criada por Ele, com certeza também seria um Deus. E o universo teria 2 deuses, ou 3. E haveria uma harmonia entre esses seres. Então, nós só podemos conceber a ideia de Deus sendo Ele o único Criador e sendo Ele a única coisa eterna. As demais coisas, seres, potestades, todas estas situações que nós vemos passar na Escritura, promessas, palavras, ameaças, castigos, penas, todas estas coisas, embora possa parecer que são eternas por causa da letra que está escrita na Bíblia, elas não podem ser eternas porque senão elas seriam como Deus. Uma coisa que é eterna não tem começo, não tem fim e sempre existirá. Quando nós falamos, por exemplo, que os homens maus e transgressores vão ficar no inferno eterno, a gente está falando de uma incongruência. Parece que nós estamos dizendo que o inferno sempre existiu como Deus e que existirá para sempre. Então, se isso é verdade, esse inferno, ele faz parte do próprio Deus. E seria inconcebível que Deus tivesse em si mesmo um lugar de tormentos para os desobedientes, e esse lugar fosse um lugar eterno.
não dá para a gente entender que o inferno seja eterno. O inferno ele tem uma existência relativa como todas as outras coisas criadas por Deus. Tá bem? É importante a gente ressaltar também, amados, que a palavra eterno no hebraico, ela não significa para sempre. Ela quer dizer um tempo dilatado, desconhecido, um tempo mais ou menos longo. E pode ser também um tempo indefinido, mas não para sempre. Não quer dizer, pois, a palavra eterno que a obra de Deus, ou os castigos, as penas para as transgressões, elas trarão consequências eternas. Então, vamos entender bem isso para não parecer que existe uma desarmonia na obra de Deus. A criação de Deus, como nós a conhecemos, o nosso mundo, o universo, as estrelas, as galáxias e todas as demais coisas, tudo isso foi criado em determinado momento por Deus. E num determinado momento, isso deverá voltar a ser o que era quando tudo começou. Não se pode pensar numa criação que seja eterna, porque ela teve um começo. Segundo a gente vê aqui na Escritura, no livro Gênesis. Se ela teve um começo, ela não pode ser eterna. Só é eterno aquilo que não tem começo. Tá bem? E a criação teve começo. É bom a gente colocar isso dentro da nossa cabecinha para a gente ver a relatividade da criação de Deus e não a eternidade dela. Um dia tudo vai voltar a ser como era, quer dizer, vai tudo voltar a estar dentro do seio do Pai? A resposta é sim, porque se não é eterno, um dia tem que ter fim. Tá bem? Então vamos entender direitinho isso. Paulo falava deste Deus que os gregos não conseguiam imaginar. Este ser que foi tido como pai de toda a criação, mantenedor de toda a criação e espírito que promove todas as coisas na criação. Aí no versículo 23, o apóstolo diz: esse Deus desconhecido a que vocês têm altar, ele é o Deus que eu anuncio. Ele segue no verso 24 dizendo aí do Senhor que ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor, quer dizer, sendo autoridade aqui maior, ou tendo poder, né, sobre o céu, a terra. E este Deus, ele fala que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso já nos ajuda a compreender que Deus não está fechado dentro de uma igreja. Por maior que seja o templo, ele não pode conter o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está em todos os lugares, senão ele não seria Deus. Os templos são feitos para que nele nós venhamos ter contato com os ensinamentos de Deus. E também com o seu Espírito, quando nós estamos orando, quando nós estamos clamando, quando nós estamos chamando por Deus. Os templos, eles são feitos para que nós venhamos a nos reunir e em contato com a sua palavra, nós tenhamos oportunidade de aprender sobre os mistérios ocultos das coisas celestiais. E ali nós temos um contato mais próximo do Espírito Santo. Por causa da nossa congregação, não é por causa de nada não. Mas Deus, ele está em todos os lugares. E o apóstolo diz, olha, ele não pode habitar em lugares que os homens construíram. Deus também não é servido, diz o versículo 25, como se ele necessitasse de alguma coisa. Então, vamos tirar de nós essa ideia de que eu preciso dar um presente para Deus. Não é? Isso vem lá da antiguidade. Os cultos
dos povos ignorantes e também nas épocas que antecederam a Cristo, eram feitas ofertas para Deus. As pessoas tinham obrigações para com a pessoa de Deus. Depois de Cristo, estas coisas todas foram mudadas. O homem não tem necessidade de dar nada para Deus, porque Deus não precisa de coisa alguma. Olha o que o apóstolo fala aí. Deus não é servido, versículo 25, pelas mãos dos homens, como se ele precisasse de alguma coisa, porque é ele quem dá a todos nós a vida, a respiração e tudo o que existe. É claro que Deus não precisa de nada de nós, nem um presente, nem de coisa alguma. Alguns teólogos dizem que Deus quer ver se nós o amamos de verdade e até que ponto nós somos capazes de repartir as nossas coisas com Deus. Muito bem, é verdade. Deus quer ver se nós somos mesmo capazes de amar o nosso próximo e ajudá-lo naquilo que o nosso próximo estiver precisando. E estamos aqui falando da igreja, viu, irmãos? Não estamos falando aqui de pessoas estranhas. Mas a igreja é um lugar de vida comunitária. Deus quer ver a gente repartir com os irmãos que precisam de ajuda. Não é? Nós não estamos falando de pessoas estranhas, senão nós perderíamos rapidamente todas as coisas que nós possuímos. Deus quer este testemunho, mas Deus não quer que a gente dê dinheiro para Ele, que a gente dê riquezas para Ele, que a gente faça alguma oferta para Ele, algum sacrifício para Ele. Essas obras, elas são dispensadas quando nós consideramos a teologia do Novo Testamento. O Novo Testamento tem autossuficiência para a nossa salvação. É desnecessário que a gente faça qualquer obra para agradar a Deus. Ele definitivamente não precisa de nenhum presente da nossa parte. Tá bem? Todos os presentes, oferendas que a gente vai fazer nos cultos que existe aqui no Brasil, em outros lugares, isso, embora seja respeitável o culto, sejam respeitáveis as pessoas que fazem essas coisas, elas indicam um espírito estreito. Quer dizer o quê? Essas pessoas elas ainda não estão transformadas pelo Espírito de verdade. Elas não receberam a revelação de Cristo. Porque quem foi batizado por Jesus, quem chegou na casa do Senhor, quem aprende os ensinamentos na casa do Senhor, sabe que não tem necessidade de fazer nenhum sacrifício. A única regra é o amor. O amor com que nós devemos amar uns aos outros. Quem ama cuida, quem ama reparte, quem ama não mente, quem ama honra, quem ama não tem inveja. Não é verdade? Quem ama não mata. Percebe? Os mandamentos, eles são cumpridos em Cristo pela prática do amor ao próximo. Nós não precisamos obedecer à lei. Nós temos que aprender a amar. Com o amor de Jesus, com o amor de Deus na pessoa do seu Filho, pela operação do Espírito Santo em nós, nós conseguimos cumprir com todas as regras, se é verdade que nós fomos transformados, que nós fomos tocados pelo Espírito Santo. Se é verdade. Se não foi, a gente ainda continua fazendo bobagens por aí. Tá bem? Os irmãos entenderam até aí? Veja a instrução de Paulo, é muito importante. O pessoal não gosta muito de falar disso, por quê? Porque tem muita igreja que vive das obrigações dos seus crentes, das regras que são impostas pelos pastores, que lançam um olhar consciente ou inconsciente para o Velho Testamento, na tentativa de convencer o povo que eles precisam dar dinheiro e recursos para a igreja. Mas a igreja não é o pastor. A igreja não é a organização que está por trás dela. A igreja é o povo. Então, se você for dar recursos para a igreja, é preciso que haja transparência. Esse recurso está sendo usado em quê? Para quem ele está sendo utilizado?
é para atender uma necessidade do irmão na igreja, o irmão que faz parte da igreja, ele pode ir até o pastor pedir ajuda financeira para ele? Se ele estiver desempregado, se ele estiver passando fome, se ele estiver enfermo e precisar comprar um remédio, esse crente, esse frequentador da igreja, ele pode ir até o pastor pedir ajuda, a igreja socorre, ou a igreja fala que esse não é um problema dela. Se a igreja não ajuda o seu povo, os membros, mesmo financeiramente, com recursos materiais, nas necessidades básicas da vida, você não está numa igreja cristã, tá bom? O cristianismo se fundamenta na vida comunitária, na assistência mútua. Por essa razão, nós temos que fazer um esforço para compreender o que é a igreja. Pode ser que pareça que já sei o que é a igreja. Sim, mas você sabe o que é a igreja até que não tenha necessidade de você repartir os teus bens. Não é? Quando nós pedimos aos irmãos para ajudar a causa do Cristo, que é a divulgação, ajudar nas despesas da igreja, quando nós fazemos os almoços beneficentes para nós adquirirmos recursos, nós sabemos a dificuldade que é. Às vezes, até para vir no almoço, a pessoa não vem. A igreja fica cheia de irmãos, você fala, olha, compra um convite para ajudar a comunidade, para a gente poder divulgar a palavra de Deus, para ajudar a cobrir as despesas do templo. E a gente conhece a dificuldade que é a má vontade. Não é que a pessoa não tem dinheiro, não. É que o primeiro recurso que ela sacrifica nos seus apertos, nas suas dificuldades, é a ajuda que ela dá para a igreja. Os irmãos percebem? Então, se nós amanhã tivermos que repartir os nossos bens por causa da necessidade do irmão, nós vamos ficar escandalizados. Então, nós não entendemos muito bem o que é a igreja. Na igreja, os bens são comuns. Mas tem um detalhe, se os bens são comuns, a vida é comum. Irmão, entende? Quando você chega à igreja para pedir um recurso para a igreja, porque você está sem dinheiro, porque você está em dificuldade, desempregado, a igreja tem interesse em saber por que a sua vida está assim. A igreja quer saber. Se o recurso é comum, os problemas também são comuns. E você é uma célula da igreja. Vamos imaginar que você é um irmão que precisa de ajuda, mas você se endivida porque você gasta mais do que você ganha. Entende? A igreja vai te ajudar, mas a igreja vai corrigir isso. Ah, mas eu não gosto que a igreja interfira na minha vida. Desculpa, mas você não faz parte da igreja então. Você não sabe o que é a igreja. Entendeu? O interesse é comum. Vamos imaginar que o seu filho está num caminho torto. Você está ensinando teu filho de maneira errada. A ele fazer as coisas, a viver, a andar aí fora. Como tem alguns irmãos que fazem, às vezes. A igreja, se você é da igreja, a igreja pode e deve interceder. Ah, mas eu não quero que você se envolva na vida dos meus filhos, na minha vida. Tá, então você não faz parte da igreja. Você não pode nem receber os recursos da igreja para ser ajudado. Se você faz parte da vida comum, o teu sofrimento é o nosso sofrimento. O que está acontecendo com seu filho é de interesse nosso. Porque senão não é igreja. Os irmãos percebem? Igreja é uma coisa muito diferente do que existe nas esquinas do Brasil. É bem difícil nós encontrarmos o espírito da igreja cristã estabelecido. A gente vê dificuldade até entre os nossos, não é mesmo? O que acontece quando você vai chamar a atenção de um irmão que está vivendo uma vida torta? O que ele faz? Vai embora da igreja. Não tem sido assim? Porque ele está aqui para se beneficiar da igreja, mas quando trata-se de corrigir a vida dele, ele não admite correção, porque ele acha que a vida dele está certinha. Ele acha. Ainda que lá fora o mundo esteja mostrando que ele está acabado, falido. As pessoas preferem seguir alimentando a vida que elas acham que é certa, porque estão na igreja, ouvem a palavra, estão trabalhando na igreja, acha que por isso já estão salvos. Agora, você estaria disposto a receber uma admoestação da igreja por causa da sua vida torta,
da maneira errada como você está vivendo? A maioria de nós não quer saber disso, irmãos. Essa é a verdade, porque nós estamos ainda alimentados pelo espírito do mundo. Nós achamos que nós somos uma coisa que nós não somos. Sabe o que acontece depois? Quando as coisas darem erradas, quando dá aquele problemão na tua vida, e você vem, pastor, lá em casa a coisa zangou. Meu filho, minha filha, caiu na vida torta, no mundo. Depois que o caldo entornou, você quer que eu ponha o caldo de volta na vasilha? Não é verdade? Os irmãos percebem? Igreja é vida em comum. Nós temos que aprender isso, porque no mundo novo vai ser assim. Você não vai ter propriedade sua mais. Tudo é de Deus. Porque tudo é de Deus mesmo, nada é nosso. É o capitalismo que nos ensinou essa maneira de pensar. O capitalismo é uma doutrina que no mundo tem o seu papel, mas ele já está chegando num ponto de exaustão. O capitalismo está morrendo. Ele já deu o que tinha de dar, conforme a língua popular. Ele já não dá mais frutos de justiça, ao contrário, ele está dando frutos de injustiça, sufocando as nações. Assim também é com o socialismo. Mas, pastor, se nós tirarmos o comunismo, o socialismo, e tirarmos o capitalismo do cenário, como vai ser? Não vai ser, nós vamos estabelecer uma nova ordem. Uma ordem onde não haverá propriedade. Propriedade de A, de B ou de C. Mas isso só pode acontecer quando nós estivermos conscientizados de que Deus é o dono de todas as coisas e que nós somos os seus filhos. E por isso toda a herança que Ele vai nos dar, que é isso que está no mundo, quando vier aquele dia, essa herança é do povo, é das nações, é para a nossa saúde, é para a nossa felicidade, é para a felicidade de todas as pessoas. Mas os elementos ruins, os espíritos ignorantes, esses que vivem causando mal à humanidade, desde os mais ricos até os mais pobres, desde os mais letrados até o mais ignorante, o poder político, o poder financeiro, o poder econômico, todas as pessoas que usam de forma indevida esses poderes para se beneficiar com grande prejuízo aos mais pobres, com certeza eles não ficarão aqui. A morte virá para levá-los embora. Eles podem esperar. Eles serão separados com os bodes. Os irmãos se lembram lá no Egito, quando o anjo da morte passou por lá, destruindo a vida dos primogênitos. Foi numa noite de morte, uma noite escura. E a palavra da profecia diz que o fim dos tempos virá como ladrão. Ninguém sabe a hora que vai chegar. Mas quando chegar, vai separar perfeitamente o que é joio daquilo que é trigo. O que é trigo vai ser juntado no celeiro de Deus. Ou seja, vai ser separado e preservado. Mas o que é joio vai ser queimado. Isso quer dizer, essa gente ruim vai embora do mundo, não vai ficar aqui não. E quando os homens de bem ficarem juntos, com certeza, eles não vão querer explorar os seus irmãos, não. Eles vão entender que tudo está aí para o bem de todas as nações e de todos os povos. Estamos perto de uma grande revolução. Amém? E a igreja deveria ser, não é, deveria ser a imagem desse novo mundo, aonde predomina o amor entre os irmãos, o interesse de ajudar aquele que está precisando, o interesse de adquirir conhecimento sobre as coisas de Deus, sobre os mistérios de Deus, o que estamos fazendo no mundo, de onde viemos, quando fomos criados, para onde nós vamos, como nós participamos da história desse mundo, como que nós estamos participando da construção do mundo novo, o que eu posso ajudar, como eu posso ser um tijolo divino, em vez de ser tijolo podre, para fazer parte do grande edifício de Deus, a Nova Jerusalém, que está sendo construída, para a saúde das nações. É para a saúde das nações, Deus vai estabelecer esta nova ordem. Ninguém vai poder impedir.
nem poder político, militar, financeiro, científico, não poderão impedir. Nós não estamos falando de Deus de alguma igreja, mas estamos falando do poder criador e que mantém todas as coisas funcionando. Estamos falando em nome desse Deus, é o Deus que Paulo anunciava em Atenas, o Deus desconhecido, desconhecido até dos que falam em seu próprio nome. Esse é o estado que hoje nós vivemos, infelizmente. Versículo 26. O apóstolo fala que Deus colocou uma semente no mundo e dela fez a geração de todos os homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos que foram ordenados antes de acontecerem, e os limites da sua habitação. Então Paulo diz que esse Deus que nós falamos aqui, quando criou todas as coisas, ele tinha um propósito. Nós diríamos na linguagem de hoje, um projeto para cumprir, para dar cumprimento. Nós vemos que desde a história antiga, Deus vai operando as transformações desse mundo, revelando os conhecimentos necessários para que possa sobreviver esta humanidade. Para que a humanidade não se perdesse em si mesma. O Senhor, o seu Espírito se revela em todas as coisas que nós conhecemos, tanto no presente quanto no passado, e as coisas que ainda vão ser estabelecidas. Deus fala em algumas passagens ao seu povo, dizendo que ele era Senhor de tudo, do bem, do mal e de tudo que acontecia. Quer dizer, ele tem poder sobre tudo que há abaixo dele. E o seu propósito está escrito desde os tempos antigos. E ele escolheu no meio das nações um povo, para que este povo pudesse ser portador da sua mensagem. Este é o povo de Deus desde a antiguidade. Então Deus, a partir da sua raiz, da primeira família, vamos dizer assim, simbolicamente narrada lá no Gênesis, né? Deus fez toda a geração dos homens para habitar na face da terra, determinou os períodos que antes ele havia estabelecido e os limites da sua habitação, de cada povo, aonde esse povo estaria. Esta nação aqui, aquela outra acolá. Esta nação com este papel, aquela nação com outro papel a desempenhar, de maneira que todos pudessem contribuir para o crescimento desse mundo. Não estamos sendo guiados pelo acaso, e muito menos o homem está fazendo de si mesmo o que ele faz. Mas Deus é que permite que o conhecimento seja revelado para que a ciência se enriqueça e contribua com a sobrevivência das nações. Todas as coisas dependem de Deus. Mas qual a finalidade de tudo isso? O homem buscar ao Senhor, encontrar o Senhor e compreender quem Ele é. Olha o que diz a palavra do apóstolo. Se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, está pertinho de nós, está à nossa volta. Nele vivemos, nele nos movemos, versículo 28. Nele existimos. Como também houve poeta entre vós, entre os gregos, que disseram, nós somos da sua geração. A palavra de Davi nos testifica no Salmo de número 82, quando diz, vós sois deuses. Isso significa que nós viemos de Deus, nascemos de Deus,
Nós não saímos da carne. A carne não gera alma. A alma já foi criada por Deus quando Ele criou todas as coisas e estabeleceu a história desse mundo, para que cada indivíduo que Ele escolheu pudesse, no seu tempo, viver, desempenhar o seu papel na construção desse edifício maravilhoso que é a civilização nova, a Nova Jerusalém, o mundo novo, novos céus, nova terra, segundo o profeta Isaías. Vivemos em Deus. Isso é bom a gente reforçar, viu, irmãos? Movemos-nos em Deus. Existimos dentro dele. Fora disso, não há nada. A obra de Deus foi criada dentro do próprio Criador. Imaginemos um oceano que não tem superfície, não tem fundo. Imaginemos dentro desse oceano uma grande bolha criada pelo próprio oceano. E ali dentro toda a obra que esse oceano fez. Então nós existimos dentro do Criador. E a ciência prova isso, irmãos. Um dos cientistas mais renomados aí da história, o Albert Einstein, ele formulou uma teoria sobre o universo. Ele dizia assim, se fosse possível você sair numa nave hipotética, viajando em um determinado rumo, em algum tempo você chegaria do ponto aonde você saiu. Porque em qualquer situação que você caminhar, um dia você vai voltar aonde você estava. No ponto aonde você começou a sua viagem. Esse universo não é infinito, ele é finito. São conceitos que a ciência demonstra serem verdadeiros. Então, quando nós estamos falando aqui que nós existimos dentro de Deus, não há nenhuma heresia científica. Os irmãos estão entendendo? Estamos falando aqui dos mistérios de Deus, da criação. Fazemos parte desta obra. Estas coisas foram criadas para que nós pudéssemos existir nelas. Então a natureza que existe aqui no nosso ambiente, vamos imaginar aqui na Terra. Hoje estamos vendo seca para todo lado, tempestades desabando em tudo quanto é canto. O que é que está acontecendo com este mundo? Ora, irmãos, nós estamos em desarmonia com Deus. Isso só, por si só, já é suficiente para destruir o mundo. Nós estamos em desarmonia com Deus. E não é a emissão dos gases lá de estufa que está derretendo isso, fazendo aquilo. Os cientistas não conseguem entender bem o que está havendo com o clima na Terra. Por que as doenças que haviam sido erradicadas, elas estão voltando a aparecer com muita intensidade? Ninguém levanta a possibilidade de que há alguma coisa errada com o ser humano, com as nações, com os povos. Por quê? Porque o homem, ele se acha. A ciência ajuda. Olha, presta atenção para vocês perceberem como funciona isso. Olha um telejornal. Vê o jornal da maior rede aqui de televisão que tem no país, que passa todos os dias, a maneira como ele é feito. As notícias ruins, elas são cercadas de boas notícias científicas, como se a ciência tivesse a solução para todos os males. Então a ciência acaba sendo usada para lançar a descrença em Deus. As igrejas, em vez de ajudar, pioram a situação, irmãos. Recentemente o Papa Francisco, ele reconheceu que o universo foi criado de acordo com aquilo que a ciência investigou e demonstrou. Coisa que até pouco tempo seria inimaginável dentro da Igreja Católica. Porque não existia laço entre a igreja e a ciência. Então nós vemos
no Papa Francisco um homem que compreendeu uma coisa que nunca compreenderam os cristãos. Ele fez uma declaração pública a respeito da criação do universo e diz que é conforme a ciência disse que foi. E que quando começou todas as coisas, ali estava presente o dedo de Deus, iniciando a criação como nós a conhecemos cientificamente. As igrejas evangélicas, elas marcham na contramão dessa ideia. Nós temos duas correntes grandes dentro da igreja evangélica, que são os criacionistas e os evolucionistas. As pessoas acham que Deus criou todas as coisas desconsiderando a ciência, como se a ciência fosse uma coisa demoníaca. Veja, irmãos, o atraso que está posto dentro das nossas igrejas e nós sabemos quem é o culpado. Ele se diverte lá no invisível. As igrejas que poderiam ajudar o mundo a ter uma visão diferente da vida, da morte, da origem das coisas, do fim das coisas. Por que são as coisas como elas são? A igreja poderia ajudar a ter uma visão mais divina, uma visão científica? Não. A igreja embrenha-se por caminhos da imaginação dos seus teólogos e de alguns espíritos sistemáticos que existem na igreja e que existiram na história, que formularam as teorias mais absurdas, contrariando a ciência. Como é que a ciência vai acreditar em coisas que contrariam a observação? E contra fatos não tem argumentos. Contra fatos não há argumentos. Você vai argumentar contra fatos? A igreja que poderia ajudar não ajuda muito. E o mundo segue aí achando que Deus está ajudando eles, mas ninguém quer saber de Deus, não. Resultado disso é o que está acontecendo. A exaustão do sistema, a crise do sistema humano, a crise do planeta. Quem são os culpados? As nações e os povos que não quiseram receber a luz que veio do céu para esclarecer, para iluminar as nações. Não receberam, agora estão recebendo as consequências dessa escolha. Tá bem? Nós nos movemos em Deus, existimos nele, nele está a vida. O contrário disso, quem não acredita, está envolto na morte. E a morte não traz nada de bom. Nós somos, pois, versículo 29, a geração de Deus. Não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela imaginação dos homens. Não podemos pensar que nós podemos encontrar Deus na idolatria. Deus está além das coisas que nós imaginamos. Mas Deus, diz o apóstolo lá no seu discurso, não levando em conta os tempos da ignorância do povo, agora a todos os homens e em todo o lugar é anunciado que se arrependam, que eles deixem de lado a idolatria e a vida no pecado para receber a sua salvação. Porquanto determinou Deus, o Criador, aquele que vive na eternidade, que sempre existiu, não foi criado, existirá de maneira indeterminada. Ele estabeleceu que um dia, veja o versículo 31, com justiça, justiça de Deus, haverá de julgar o mundo. Por meio de quem? Por meio daquele que ele destinou, que é Cristo. E disso ele deu certeza a todos, tirando o Senhor da morte para a vida, ressuscitando dentre os mortos.
E então, como as pessoas que estavam lá no Areópago ouviram falar da ressurreição, quer dizer, ouviram Paulo falar que não havia morte para quem cresce em Jesus. Essa questão está ainda na igreja evangélica perdida nas teorias dos espíritos enganadores que não mostram vida depois da morte para os crentes. Naqueles que pensam que as almas ficam no túmulo lá aguardando até o dia do juízo. Essas coisas ainda estão na igreja evangélica sem esclarecimento. Porque ressurreição é vida depois da morte. É vida depois da morte. Você não morre se você estiver com Cristo, muito menos será arrebatado. Quem tomba é o corpo. O que é o corpo, dizia Jesus, é apenas o vestido da alma. A alma continua existindo do lado de lá, irmãos. Ressurreição. Esse era o problema de Jesus, era o problema de Paulo. O que incomodava a sinagoga, incomoda a igreja evangélica hoje. É o problema da vida depois da morte. É ressurreição, as pessoas não querem saber disso. Por quê? Porque querem continuar sonhando os sonhos do mundo, irmãos. Acha que o mundo vai garantir um futuro para nós. Olha, irmãos, toma cuidado, hein? O futuro é o Senhor. É o Senhor. Pastor, como é que vai ser isso, irmão? Não sei como vai ser, mas que é o Senhor que é o futuro. O mundo não tem futuro. O sistema humano está entrando em exaustão. Vai haver um colapso no sistema humano. Por isso os homens estão virando animais. Nas ruas, no seu comportamento, já não consideram mais o bem, não consideram mais a ética, a moralidade, a justiça de Deus, os bons costumes, já não consideram mais nada. Tiram a roupa na rua, se enlouquecem. Nós vamos ver muito mais. Muito mais. O Senhor, Ele veio para acabar com a morte e dizer que nós, se crêssemos nele como enviado de Deus, arrependendo-nos dos nossos pecados e aceitando andar com ele, nós viveríamos para sempre. Amém? Não há outro caminho não, viu, gente? Não há outro caminho não. Para concluirmos, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns faziam graça, escarneciam, outros diziam, outro dia a gente vai te ouvir. Hoje não. Assim Paulo saiu do meio deles. Preste bem atenção, a palavra de Deus, a palavra séria, não é aceita pelas massas. O povão não quer saber de Deus. O povão quer gozar, comer, beber, folgar, fazer graça, dar risada. É isso que o povo quer. Você que é pregador da palavra de Deus, você que é anunciador das boas novas, não pense que as multidões vão ouvir, como elas não ouviram Paulo. Eles não estavam interessados, mas alguns no meio deles estavam. Por isso a gente tem que continuar anunciando, continuar mostrando os caminhos. Essa nova mensagem que Cristo nos envia, irmãos, a mensagem da ressurreição, do perdão dos pecados, de se livrar de todas as obras que o homem pensa que justifica a sua alma perante Deus, o que não é verdade. Deus não se importa com as nossas obras, com sacrifícios, com ofertas, com promessas. Ele não se importa com nada que nós façamos, com jejuns, com nada que é exterior, não se importa com isso. O que você come ou deixou de comer, Deus não se importa com isso, meu irmão. O que você bebe ou deixou de beber. A não ser que você se transforme num beberrão, mas no mais, o Senhor não se importa com isso. Lembre-se que Jesus bebia vinho, os seus inimigos diziam, é um beberrão.
João Batista não bebia vinho, vivia comendo gafanhotos e mel silvestre, isolado da sociedade. Eles diziam, esse é um louco. Não come, não bebe, é louco. Bebe, come, é beberrão. Eles não querem a mensagem, na verdade, irmãos. São filhos do maligno. Estão dominados pelo espírito do mal que está por esse mundo em todos os lugares. Mas no meio existem pessoas perdidas. No meio desta humanidade pecadora existe o povo de Deus, o povo escolhido. Existem muitos que serão salvos nas nações quando vier o dia do Senhor. E vem queimando com tudo, hein, gente? Vem queimando, destruindo, acabando com toda a infraestrutura do mundo. Ora, a gente vê aí nesses casos de guerra, quando surge uma enfermidade, quando surge um transtorno, os países ficam perdidos, eles não sabem o que fazer, as suas economias são balançadas. É bolsa que cai, bolsa que sobe, é grande empresa que fecha. Começam a investigar a corrupção por todo lado. Se for prender todos os corruptos, vamos precisar de muita prisão, hein, gente? Põe prisão nisso. Mas a Polícia Federal faz o trabalho dela, né, aqui no nosso país, assim, outras autoridades também, tentando separar do mundo, das pessoas normais, entre aspas, os malvados, né, os gatunos, os ladrões, os roubadores. Mas se fossem prender todos, se eles pudessem descobrir, eles iriam ficar assustados com o grande número de desonestos que existe no mundo. Na verdade, os nossos representantes lá, eles são uma imagem de um povo que não quer saber de Deus. Porque o homem que se interessa por Deus, que tem temor a Deus, que reconhece a existência do Criador, ele não anda nos caminhos da injustiça. Mas as autoridades podem ficar tranquilas, porque o dono da casa está vindo. E para a cadeia onde ele vai mandar essa gente, ele pode por quantos forem necessários. E sabe o que tem de importante nisso, irmãos? Ele sabe o que vai no coração de cada um. Ah, meu amigo, você não tem como se esconder. Da Polícia Federal você pode se esconder, mas de Deus você não pode. Porque Deus está dentro de você, Ele sabe o que está aí dentro do seu coração. E aquele dia está chegando, e quando Ele vier, Ele vai te buscar. Você pode correr para onde quiser, Ele vai te encontrar. Está em todo lugar. A palavra do Senhor, na profecia, diz assim, que os homens, no dia do juízo, eles se enfiavam nos buracos das montanhas, nas cavernas, e dizia, derruba a caverna sobre nós por causa da ira de Deus que veio sobre nossa vida. Nós queremos morrer. Deus não lhes dava nem a morte. Vocês vão morrer sim, mas no momento certo. Suporte firme aí, saindo daqui, cadeias eternas. Lá vocês não vão poder contar com o beneplácito de algumas autoridades. Tá certo? Lá não tem jeito de você pedir habeas corpus. Então, no meio daqueles homens, existiam alguns que creram e foram procurar Paulo. Dentre eles, havia um homem chamado Dionísio, que era um areopagita, era um homem acostumado a ir ali para ouvir as novidades e falar de novidades. Ele foi procurar Paulo interessado na palavra de uma mulher chamada Dâmaris. E havia outros com eles. E Dionísio passou a ser um dos líderes da igreja lá na região da Grécia. Tá bem? Irmãos, anunciemos as boas novas de Deus, daquele Deus que é desconhecido, mas que quer se tornar conhecido. Quer se revelar a nós. Quer mostrar quem nós somos, a eternidade da nossa existência. Nós somos a sua geração, nós somos filhos do Altíssimo. Não podemos pensar em alguém que nasceu ontem, jogado na história aí.
perdido. É evidente que nós estamos há muito tempo fazendo parte do grande plano de Deus para o futuro desta humanidade, deste mundo. Que a igreja seja abençoada, os irmãos que recebem a palavra aqui e nos demais lugares onde ela chega através dos meios de comunicação. Amém.